Muito bem. Bom, vamos então, sendo 11 horas e 15 minutos, vamos dar início à nossa reunião. É a audição do Sr. Professor Dr. Alberto Arons de Carvalho, está indigitado pelo Governo para o Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal, nos termos do decreto deste Conselho. O Sr. Doutor vai usar inicialmente a palavra, com máximo 10 minutos, e depois os grupos parlamentares presentes, quer na sala, quer através de Skype, poderão fazer uma intervenção até 5 minutos e, novamente, no final tem 10 minutos. Nós teremos que fazer um pequeno relatório relativamente a esta audição, mas isso será feito muito rapidamente. Tem a palavra o Sr. Dr. Arons de Carvalho. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e dizer que é sempre com o maior gosto que regresso a uma casa onde estive muitos anos e que foram anos muito estimulantes. Eu creio que todos saberão que no meu percurso sempre defendi a existência de um serviço público de rádio e de televisão. E tenho essa vivência na qualidade, em primeiro lugar, de docente, das aulas de Direito e Ontologia, de Políticas Públicas para a Comunicação Social, na qualidade parlamentar, na qualidade de membro do Governo, na qualidade de membro de órgãos reguladores, desde logo, mais recentemente, no papel que desempenhei na ERC, e também queria referi-lo, porque penso que é interessante, e que percebe-se um pouco mais o meu desafio, que considero estimulante, na qualidade de investigador. A minha tese de doutoramento na Universidade de Nova de Lisboa foi precisamente sobre o modelo europeu de serviço público de televisão, traço o caso português. E, portanto, para mim, o serviço público de rádio e de televisão foi sempre um objeto de estudo, de acompanhamento, de definição de políticas, mas tenho a convicção de que uma coisa é o papel que tive, sobretudo enquanto docente e investigador, outra coisa é, e por isso digo que é um desafio estimulante, outra coisa será estar num órgão dessa instituição, que é a Rádio e Televisão de Portugal, embora tenha a noção, a convicção de que o papel do CGI é, sobretudo, um papel estratégico, um papel fiscalizador. E, portanto, este novo desafio pessoal, serei um dos 6 membros que terão de acompanhar a empresa, é, para mim, muito interessante. Ora bem, eu creio que terá, na minha apresentação, digamos assim, interesse em dizer-vos o que considero prioritário na Rádio e Televisão de Portugal, na RTP. Em primeiro lugar, e desde logo, creio que a RTP se deve manter fiel ao quadro europeu sobre um relevante serviço público de rádio e de televisão, ou um serviço público de mídia, como hoje se classifica, e aperfeiçoar as suas referências enquanto operador de serviço público, cumprindo os desafios que estão amplamente densificados, estão amplamente definidos, não apenas no quadro nacional, mas também no quadro europeu. Se formos ver aquilo que instâncias europeias, como o Parlamento Europeu, o Conselho da Europa, a Comissão Europeia, já definiram sobre o serviço público de rádio e de televisão, veremos que é um número muito vasto de temas que permitem claramente desmentir aquele ditado, aquela versão popular de que serviço público de televisão ou de rádio, isso ninguém sabe o que é, não está definido. Pelo contrário, existem amplos documentos desde há 2, 3 décadas atrás sobre esta matéria e que permitem até uma primeira diferenciação entre o modelo europeu de serviço público de rádio e televisão e o modelo norte-americano, que é um modelo mais residual, mais centrado no papel pedagógico, cultural e educativo, ao contrário do serviço público na Europa, serviço público de mídia na Europa, que tem uma origem na definição britânica
quando foi estudado o quadro da BBC, que era o de que tinha 3 objetivos: formar, informar e entreter. Ora bem, há neste conjunto de definições, neste conjunto de regras ou de normas sobre o serviço público de mídia, há temas que não são controversos, que são genericamente aceites. A exigência de qualidade, um papel de referência, de credibilidade na oferta de conteúdos de rádio e televisão, o caráter distintivo em relação à oferta dos operadores comerciais de rádio e televisão, sem prejuízo de se considerar, e de eu também considerar isso, claramente, de que o serviço público de rádio e televisão não deve virar as costas à luta pelas audiências, que lhe confere uma legitimidade acrescida e uma relevância maior no seu papel. Depois há a questão do pluralismo, e não estou apenas aqui a referir-me ao pluralismo político, mas também ao pluralismo em relação às diferentes camadas sociais, etnias, um conjunto de realidades que o serviço público de mídia deve, digamos, respeitar. Depois a questão da universalidade, ou seja, e quando olhamos para o alargamento da oferta da televisão digital terrestre e para o facto da televisão por cabo e aparentados em Portugal ter uma vasta rede, mas não atingir os 100% da audiência, mais pensamos na importância que tem o papel do serviço público nesse quadro da televisão digital terrestre, mas também, tendo em conta hoje em dia as novas formas de consumo e evolução tecnológica, é importante também, as novas plataformas, é importante também que o serviço público de televisão e de rádio, o serviço público de mídia, esteja presente em todas as plataformas e atinja, portanto, o mais possível o universo de cidadãos do país. Depois também a diversidade da oferta de conteúdos. O serviço público de rádio e televisão não deve centrar-se apenas em determinados conteúdos, deve ter uma oferta mais diversificada, menos preocupada com interesses comerciais ou de atingir audiências mais vastas do que os operadores comerciais. Depois, a proteção das minorias. Eu, desde logo, recordo aqui o papel relevante que o Serviço Público de Televisão, neste caso, deve ter em relação à acessibilidade das pessoas com necessidades especiais. Por outro lado, também a valorização da cultura e da identidade nacional, a ligação às comunidades portuguesas no mundo, que confere uma maior relevância ainda aos canais internacionais de rádio e de televisão que a RTP dispõe. Mas há, como eu disse há pouco, estes temas são mais ou menos pouco polémicos, consensuais, estabelecidos. Há temas mais controversos. Desde logo, a questão do modelo de governação. Eu devo dizer o seguinte, e estou à vontade para referir, o modelo de governação atual foi criado por um governo do PST, pelo ministro Poiares Maduro, em 2014, e representa um contributo positivo, claramente positivo, em relação ao modelo de governação anteriormente existente. Eu recordo, nos anos 70, mesmo depois do 25 de Abril, nos anos 80, cada vez que mudava o governo, mudava a administração da RTP e logo a seguir mudavam os diretores, sobretudo o diretor de informação, estabelecendo-se uma cadeia hierárquica de controle político. É claro que não estou a dizer que tenha sido apenas este modelo de governação que veio acabar com essa situação. Houve, ao longo dos anos, outras medidas, a criação do Conselho de Opinião, o princípio da inamovibilidade dos gestores, o facto de haver provedores, ou seja, houve uma evolução gradual deste modelo de governação da RTP que levou a RTP a ser hoje bem mais independente, bem menos controversa em relação às suas relações com o poder político do que foi no passado. E a RTP é hoje muito escrutinada, não só interna como externamente. Eu recordo aqui, tem os provedores do ouvinte e do espectador, do telespectador, e eu recordo que há uns anos atrás muitos órgãos de comunicação social, sobretudo de âmbito nacional, tinham provedores. Hoje o provedor do ouvinte, do espectador, do telespectador são os únicos que existem. Isso não tem a ver com o enfraquecimento
digamos, propositado deste grau de controle interno da autorregulação tem a ver com o contexto económico e das empresas de comunicação social. Depois há também o Conselho de Opinião, há o Conselho Geral Independente e depois há regras de inamovibilidade dos gestores, digamos, o escrutínio externo pela Assembleia da República, o escrutínio externo pela entidade reguladora para a comunicação social, que tem que dar um voto vinculativo em relação aos diretores que são escolhidos diretores de conteúdos que são escolhidos pela empresa. Há também o papel do Tribunal de Contas, sem esquecer o papel também de escrutínio feito pela própria opinião pública. Existe uma sensibilidade por parte da comunicação social, da opinião pública em geral, em relação à necessidade do operador de serviço público de rádio e televisão ser independente. Mas eu creio que, de qualquer forma, que este modelo pode ser aqui além aperfeiçoado, mas este modelo representa um passo à frente no sentido da maior independência da RTP face ao poder político. É claro que há aqui questões sobre, no fim de contas, eu já vou nos 9 minutos, não suponho, eu estou sem óculos, não consigo. Pois. Então vou acelerar. Queria só dizer o seguinte, que há vários modelos na Europa, de facto não há há modelos governamentalizados, há modelos parlamentarizados, há os modelos tipo alemão de representatividade social com um grande papel dos conselhos de opinião, há os modelos mistos, como o português e o francês, por exemplo, mas eu creio que há um quadro geral europeu no sentido de garantir a independência face ao poder político. O segundo tema controvertido Então, muito bem informática, também a falsidade da informática e tentativa de discussão. A tentativa de discussão à DOIA foi desde os 500. O segunda questão é a questão do financiamento. Há, na Europa, em geral, 3 formas de financiamento. A taxa, em Portugal chama-se contribuição para o audiovisual, a publicidade e outras receitas comerciais e também as dotações orçamentais. Aliás, em Portugal já houve, digamos, em Portugal a mais comum na Europa é a taxa e a contribuição para o audiovisual, que garante, a meu ver, maior estabilidade, maior independência, maior previsibilidade. Essa também é a regra europeia. Em Portugal, por exemplo, nem sempre foi assim. Basta ver que em 1990 as indenizações compensatórias, a publicidade representava 2/3 das receitas. Na RTP apenas televisão. Aliás, não faz muito sentido que haja um modelo para a rádio e um modelo para a televisão. E, para terminar, a minha proposta, digamos, a minha opinião, vai no sentido de que a CAV deveria ser o instrumento fundamental de financiamento, tanto mais que existem regras que isentam desse financiamento as famílias com menos poder económico e, portanto, podem ser isentas ou podem pagar uma contribuição muito mais pequena. Aliás, lamentavelmente, a meu ver, desde 2017 não é cumprida uma norma da lei do financiamento que impõe a subida da contribuição para o audiovisual de acordo com a taxa de inflação. Penso que isso é um erro e, portanto, devia ser cumprida essa norma. Mas, tal como na Europa, eu penso que a contribuição para o audiovisual, ou a taxa de rádio e televisão, é a forma mais sensata de financiamento do serviço público. E devo dizer o seguinte, as indenizações compensatórias, que às vezes vejo serem defendidas, seriam, como forma de financiamento, um erro muito grande, porque torna, digamos, leva a que as dotações estejam claramente dependentes de opções financeiras em cada ano, torna a empresa muito mais dependente do poder político, muito mais imprevisível em relação às suas receitas futuras e, portanto, penso que tem sido positiva a evolução que tem havido no nosso país no sentido de
considerar a CAV como a principal fonte de financiamento. E, por outro lado, também penso que é incompatível com o Serviço Público de mídia, neste caso de televisão, que continua a haver como forma de financiamento da RTP1 as chamadas de valor acrescentado. Penso que isso são um incentivo a telefonemas, que penso que não é compatível com o Serviço Público de televisão, mas enfim, essa é a minha opinião apenas, e gostava de tornar esta minha opinião mais, digamos, transparente possível. E eu peço desculpa por ter ultrapassado, aliás, há pouco estávamos precisamente a considerar essa possibilidade as pessoas não param e, portanto, ultrapassam os seus limites. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Soutor. Foi 10 minutos mais IVA, portanto, também não foi assim tão mais, não é? Bom, vamos agora passar então para a ronda dos grupos parlamentares. Tem a palavra a Sra. Deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria saudar com todo o gosto e o prazer que tive em ouvir a sua exposição, o Dr. Arons de Carvalho. De facto, o CGI tem uma função fundamentalmente fiscalizadora, mas também tem estratégica, mas dentro desta estratégica tem uma missão que eu acho extraordinariamente importante, porque antes de escolher o Conselho de Administração, também define as linhas orientadoras do projeto ao qual ele tem que apresentar e ao qual tem que se subordinar. Por isso há aqui também uma orientação que o Sr. Doutor, em um bocadinho, acabou de referir muito bem, enquanto o seu imenso testemunho em termos da defesa do serviço público. Mas o primeiro tipo de ordem de questões que, numa conversa que eu gostava de colocar e que tem por função não só aclarar as suas posições, mas também aclarar quais são alguns sinais do tempo e como é que se posiciona face a esses sinais do tempo neste momento. Eu gostava precisamente por perguntar se considera que, e parece-me que sim, que já o disse, mas gostava de ver de uma forma mais clara, se a RTP cumpre hoje, no seu entendimento, o Serviço Público de Televisão e, caso não o cumpra de forma satisfatória, que implicações é que isso devia ter em termos do seu modelo. E relativamente ao modelo, o qual o Sr. Doutor já teceu considerações, no entanto, evocando aqui uma necessidade de aclarar face ao que hoje é debatido na opinião pública, nós gostávamos de ouvir a sua opinião, particularizadamente em relação a algumas questões. Por exemplo, que se manifestasse se o Serviço Público de Televisão implica ou não a existência de um operador público de televisão. Se o serviço público é algo que possa ou deva ser subordinado ou ser subcontratado a operadores privados de televisão. Se o Serviço Público de Televisão é, relativamente às ofertas privadas, uma alternativa global e estruturada ou um complemento com caráter supletivo mais ou menos pontual. Se as responsabilidades públicas também, face à televisão e ao rádio, se esgotam na organização da oferta pública de conteúdos ou se implicam uma responsabilidade que se alarga mais a toda a paisagem televisiva em geral, em termos de infraestruturação, regulação e fiscalização. Posto isto, uma pergunta que é um bocadinho redundante, mas gostava que se pronunciasse sobre se entende que a privatização da empresa faz sentido nos dias de hoje. Relativamente ao papel da CGI, também, de acordo com os estatutos da RTP, é definido que ela exerce também uma função em termos de controle de critérios rigorosos de exigência ao nível do domínio financeiro. Nós gostávamos que se pronunciasse, porque é aqui o plural, de que forma é que a CGI pode atuar no sentido de permitir um controle de uma gestão mais efetiva, fundamentalmente numa das questões que para nós é central, uma cultura mais transparente e de responsabilização, de modo a garantir, por exemplo, processos de compra e contratação de serviços transparentes, com procedimentos e regras claras e critérios bem definidos. Depois, nesta questão de que referiu há bocadinho, da luta pelas audiências, e tendo em conta a nova paisagem mediática, o Serviço Público de Rádio e Televisão é problematizado com alguns questionamentos e dificuldades, como, por exemplo, como coexistir com a multiplicidade de canais, de novas plataformas de conteúdos, com novas lógicas, mesmo no nível da captação de públicos.
Se por um lado nós podemos dizer que pode existir para alguns a percepção de que as mudanças tecnológicas tornaram a televisão e o serviço público de rádio e televisão menos relevante e que esse serviço público, tal como funciona, até pode estar a falhar, perdendo audiências e nivelando cada vez mais a sua programação pelos canais comerciais, por outro lado, há quem entenda que esse mesmo serviço público de rádio e televisão é cada vez mais pertinente. Como é que pensa esta questão? Um serviço público que abarque também um serviço de média multiplataforma, em sintonia com o que é hoje, deve ser este o caminho. Depois gostava também de colocar algumas questões que o Sr. Doutor levantou em termos do princípio de pluralismo, de universalidade, e perguntar-lhe, por exemplo, na universalidade, uma das coisas que nos preocupa, que são as emissões internacionais da RTP, onde há aqui responsabilidades muito bem definidas em termos do que são os ouvintes, os telespectadores residentes no estrangeiro, em língua portuguesa, as responsabilidades que também existem na afirmação e valorização e defesa da imagem de Portugal no mundo, a presença junto destas comunidades, e eu gostava de questionar, que é uma pergunta que os deputados do Partido Socialista já têm questionado, se a RTP tem de facto cumprido bem essa missão, ou se necessita de uma orientação mais estruturada e consistente no tempo, de modo a desenvolver um conceito com uma identidade mais coerente e que melhor possa defender o interesse nacional. A mesma questão se coloca em relação às emissões regionais. O caso dos centros regionais dos Açores e da Madeira, que estiveram em tempos afetados, em 2015, e eu pergunto-lhe se acha que o atual modelo de funcionamento dos centros regionais é o mais adequado, no sentido de uma melhor informação de programação e informação de proximidade, que é um dos objetivos que se devia pretender. E no mesmo sentido, também lhe pergunto o que é que entende, qual o papel do Centro de Produção do Norte dentro desta diversidade que falou e que o Sr. Doutor muito bem exaltou, deste pluralismo que tem que ser assegurado, de uma presença mais forte e de proximidade junto do território nacional e internacional. Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que cumpri o tempo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra, Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento e saúdo o Dr. Alberto Arons de Carvalho, ilustre personalidade do mundo da comunicação social e detentor de um vasto currículo que revela um percurso profissional muito rico, sobretudo em áreas relacionadas com as funções para as quais foi agora indigitado. Agradecemos a sua exposição inicial, que revela o comprometimento que o Dr. Alberto Arons de Carvalho assume perante as novas funções que irá desempenhar, e isso tranquiliza-nos. Criada em 2014 com o objetivo de diminuir o risco de governamentalização da RTP e combater a contaminação permanente do debate político sobre a empresa, o Conselho Geral Independente terminou o seu primeiro mandato de 6 anos. O CGI é, como já aqui referiu, o órgão responsável pela supervisão da RTP. Cabe-lhe definir, como já foi também aqui dito, as linhas orientadoras da empresa, zelar pelo cumprimento das obrigações do serviço público, supervisionar a prossecução do projeto estratégico, nomear o Conselho de Administração. Todos desejamos, e aí estamos todos de acordo, independentemente da nossa cor partidária, um serviço público de rádio e televisão gerido com independência e rigor, que produza conteúdos de excelência e disponível em acesso aberto. Um serviço público de rádio e televisão credível, sem interferência do poder político, assente no pluralismo, na diversidade, na igualdade e capaz de chegar a todos os públicos através de todas as plataformas possíveis. Um serviço público de rádio e televisão baseado numa programação não discriminatória, orientada para os diferentes setores da sociedade, assente na coesão e integração nacionais, capaz de refletir valores comuns e servir os interesses e as necessidades de toda a população, em particular das minorias sociais, que também mostrou aqui ser uma das suas preocupações. Um serviço público de qualidade, que respeita a ética, promova atividades educativas, desportivas e culturais e afirma a riqueza da língua portuguesa. Tendo em conta que o Serviço Público de Rádio e Televisão é, em simultâneo, sinal de vitalidade e garante da democracia, o Conselho Geral Independente assume um papel relevante. Nesse sentido, pergunto-lhe, Dr. Alberto Arons de Carvalho, considera que o atual enquadramento jurídico do CGI contempla os mecanismos suficientes para garantir uma tão complexa missão? Uma questão recorrente tem a ver com o facto de a RTP manter e assegurar uma vertente comercial da sua programação.
Sabemos que alguns entendem que o papel da RTP deveria assentar exclusivamente no financiamento público. Pergunto-lhe então, considera que se beneficiaria a qualidade, a diversidade e a riqueza da programação da RTP prescindindo do esforço de querer captar mais audiências? Uma última questão, Dr. Alberto Arons de Carvalho. O serviço público de rádio é fundamental, penso que concorda connosco. Em momentos de muita aflição social, designadamente nas catástrofes, nas greves, é o serviço público de rádio que está mais próximo das pessoas. Porém, constata-se que o serviço público de rádio tem sido sistematicamente desvalorizado face ao serviço público de televisão. Assim, e perante esta realidade tão concreta, gostaria de ter a sua opinião sobre a forma de valorizar o serviço público de rádio. O que é que prevê que pode fazer nestas suas novas funções de forma a valorizar este serviço tão importante? Termino desejando-lhe, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, um mandato muito profícuo. Um mandato que contribua decisivamente para o desenvolvimento de um serviço público de rádio e televisão cada vez melhor e mais próximo do cidadão, quer no plano interno, quer junto das comunidades imigrantes e no espaço da lusofonia. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero começar por saudar o Dr. Alberto Arons de Carvalho e agradecer a exposição que nos fez no início desta audição. Eu queria começar por afirmar que a RTP não é apenas uma televisão, mais ou menos com uma rádio anexa. O serviço público da RTP é composto por diversos canais de rádio e televisão, mas também por atividades fundamentais como o online ou o arquivo. O serviço público de rádio e televisão tem um papel fundamental para a democracia, sobretudo na atual crise generalizada da imprensa. A RTP tem a função de estabelecer padrões de referência e qualidade, garantindo pluralismo e credibilidade na informação. Entre as suas funções, e já foi dito nas intervenções anteriores, a CGI define as linhas orientadoras da RTP para o cumprimento das obrigações de serviço público, que passa pela nomeação do Conselho de Administração e o respectivo projeto estratégico da empresa, bem como supervisiona a sua persecução em substituição da tutela. E aqui há algumas questões que nós verificamos e gostávamos de colocar e que pudesse partilhar a sua opinião connosco. Verificamos que há uma divergência, isto tem a ver com o modo de financiamento da própria RTP, há uma divergência entre o Orçamento de Estado e o Plano de Atividades e Investimentos da RTP. O aumento de capital previsto de 16,29 milhões de euros da RTP está indicado no orçamento apenas 2 milhões de euros, está indicado no Orçamento de Estado em apenas 2 milhões de euros, ficando por realizar 14,29 milhões de euros, continuando por isso a sociedade a fechar com capital próprio negativo. Outra questão tem a ver com a aquisição de serviços externos. No Orçamento da empresa está previsto aproximadamente 49 milhões de euros e no Orçamento de Estado está indicado 47,88 milhões de euros, ou seja, menos 2 milhões de euros entre um valor indicado e outro. Sobre a venda de bens e serviços, também há aqui uma diferença. No Orçamento da Sociedade está previsto 45,96 aproximadamente milhões de euros e no Orçamento de Estado está indicado 49. Portanto, isto quer dizer que está previsto 3,46 milhões de euros, acima, mais ou menos 7,53% acima do previsto, o que no Orçamento de Estado a diferença relativamente à Sociedade de Informação. Depois também há umas diferenças relativamente ao investimento. Na Sociedade está a 20 milhões e no Orçamento de Estado 6,15 milhões e também diferenças entre as receitas e entre as despesas e as receitas. Portanto, sem aumento previsto de capital, gostava de perguntar como é que vê a possibilidade de implementar os investimentos previstos. Depois também sobre o plano de atividades, da administração, no detalhe de temas a desenvolver na informação, documentário, ficção, a emergência climática tem surgido muito pouco e ela surge apenas nos programas, uma vez no meio dos programas da Antena 1. E outras questões que têm a ver com o contrato de concessão.
Portanto, como é que o CGI avalia todos estes dados que eu apresentei no contexto da renegociação do contrato de concessão? Também como é que a CGI avalia o estado da rádio, das delegações da RTP e das delegações da RTP nas regiões autónomas. E outra questão que tem a ver com a precariedade na RTP. Até ao momento foram identificadas 400 situações e foram integradas mais de 120 pessoas. Cerca de 50 já têm os seus processos homologados, mas 90 têm a decisão favorável, mas ainda sem homologação. Portanto, como é que prevê a resolução do problema da precariedade na RTP, que é um fator fundamental para a garantia da independência e para a garantia da qualidade do jornalismo que é produzido na RTP e que depois servirá de referência para os outros canais e para a informação em Portugal. Outra pergunta tem a ver com as delegações da RTP África. Portanto, neste momento, a RFI vai despedir uma grande parte dos trabalhadores, nomeadamente os que falam português, e esta, para nós, afigura-se uma oportunidade de reforço para a RTP África. Portanto, se tem alguma medida pensada para diminuir o impacto ou para reverter esta decisão. E também sobre a CPLP, no caso da Guiné Equatorial, gostávamos de saber se está pensada a instalação de uma delegação lá e quais é que são os desenvolvimentos da instalação ou da relação com a Guiné Equatorial no âmbito da CPLP. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto agora se existe algum grupo parlamentar que esteja ligado via Skype, se quer usar a palavra. Grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Grupo parlamentar do CDS-PP. Estado Independente. Ou não estarão ligados ou estarão com dificuldades, mas pronto, enfim, é o que é. Passo então agora a palavra novamente ao senhor doutor, eu ia dizer ao senhor deputado, mas também já foi, ao senhor doutor Arons de Carvalho para fazer a intervenção que entender oportuna. Muito obrigado. Queria começar por agradecer as questões que me foram colocadas e as palavras amáveis que tiveram para comigo. Queria começar por dizer o seguinte: algumas das questões que me colocaram são questões extremamente pertinentes e são temas que eu atribuo óbvia relevância e importância, mas não é possível, na minha qualidade de pessoa que ainda formalmente não entrou no Conselho Geral Independente, responder cabalmente com uma informação de que não disponho em relação a situações que conheço, digamos, tal como, conheço dos contactos que tenho com pessoas da RTP ou pela leitura dos órgãos de comunicação social, mas que não conheço em pormenor, como, por exemplo, aquilo que se passa com os centros regionais, aquilo que se passa com as delegações da RTP África, enfim, com aquilo que se passa com o Centro Regional do Norte do país, o Centro de Produção do Norte do país, enfim, é um conjunto de questões que eu não me sinto nesta fase habilitado, não disponho de informação e, portanto, daqui a alguns meses, quando o CGI tiver um maior conhecimento daquilo que se passa na empresa, ou pelo menos os membros que agora entram no Conselho Geral Independente, poderei na altura responder, mas hoje não me sinto habilitado nem informado para honestamente poder responder. Houve outras questões que as senhoras e os senhores deputados colocaram que essas sim poderei responder. Por exemplo, a questão que me foi colocada pela senhora deputada Rosário Gamboa sobre se a RTP cumpre o serviço público de televisão.
Eu creio que, em geral, digamos, todos nós temos seguramente questões a apontar em relação a atos e a questões onde a RTP, no capítulo televisivo, digamos assim, cumpre melhor ou pior. Eu dou um exemplo, por exemplo, de uma coisa que me pareceu inadmissível na RTP. Há alguns meses atrás vi um direito de resposta, já não sei de que pessoa, ou pessoa individual ou coletiva, ser lido, digamos, no ecrã da televisão, com a transposição das palavras, ser lido ao mesmo tempo a uma velocidade artificialmente acelerada. Eu creio que isso é inadmissível no serviço público de televisão. A RTP, digamos, não deve haver seguramente nenhum outro serviço público de televisão, na Europa pelo menos, que tenha o desplante de incumprir desta forma uma regra elementar, que é o direito de resposta. Isso parece-me inadmissível, fiquei espantado. Tal como também no dia-a-dia, embora há algumas semanas que isso já não aparece no dia-a-dia, vejo muitas vezes aquela frase que hoje em dia se tornou muito comum nos órgãos de comunicação social, que a RTP sabe, o jornal tal sabe, ora, omitindo a fonte de informação quando essa omissão não é feita por acordo. Isso até, eu conheço e li o Guia Ético e Editorial da RTP, esta expressão RTP sabe é expressamente, digamos, contestada e criticada no Guia Ético e Editorial. Eu devo dizer o seguinte, há algumas semanas que não tenho ouvido nenhuma frase deste tipo, e é possível que isso já tenha sido plasmado e consensualizado como regra da casa. Isso não invalida, no entanto, que eu não considero que a RTP tem uma programação, e estou aqui a falar apenas da televisão, penso que o problema da componente televisiva da RTP é mais polémico do que da componente radiofónica. Mas a componente televisiva da RTP tem, em geral, uma programação que se distingue da oferta dos operadores privados, que tem em muitos aspectos qualidade, independência e que merece ser, de facto, elogiada. Mas há, obviamente, como em todas as ofertas de conteúdos, coisas a melhorar, mas isso tem a ver, digamos, apenas do ponto de vista estratégico com o Conselho Geral Independente. Está longe do Conselho Geral Independente a possibilidade e espero eu, a vontade também de interferir no dia-a-dia digamos, da empresa. Segunda questão que me colocou é se faz sentido a privatização ou a concessão do serviço público. Ora bem, não há na Europa nenhum operador nenhuma privatização recente. O único caso de uma privatização de um canal de televisão foi há muitos anos, já não me recordo exatamente, mas já foi no século passado, foi de um canal da televisão francesa, que foi na altura privatizado, a TF1, que hoje é privado e que na altura era o primeiro canal da televisão pública. Depois disso nunca mais houve privatização e o comum na Europa é haver um operador público com capitais públicos. É isso, aliás, que está no quadro da Constituição. Houve em Portugal, no passado, em 2 ou 3 momentos, discussões desse tipo e propostas nesse sentido e intenção por parte de governos com esse propósito, mas isso, como se recordarão, acabou por ser inviabilizado ou por discordâncias internas ou do próprio governo ou por isso não ter sido aprovado e, portanto, isso não avançou. Eu creio que e respondendo agora diretamente à questão, um operador público ou um operador de serviço público concessionado a órgãos, a empresas privadas, seria o mesmo do que dizer à empresa privada tens que ter o maior lucro possível, o que significaria dar óbvia prioridade aos interesses comerciais, à luta pelas audiências em detrimento da qualidade, da diversidade, do pluralismo, porque a RTP, rádio ou televisão, deve muitas vezes ter atenção às audiências, deve ter cuidado com as audiências, deve ambicionar ter o máximo de audiências, mas isso não invalida que o principal seja a qualidade, o respeito pela diversidade, o respeito pelo público, o rigor, a ausência de sensacionalismo ou de outras formas demagógicas de captar a audiência. E, portanto, isso, a meu ver, é consensual no quadro europeu, digamos, é incompatível
com a propriedade privada da exploração de um serviço público de rádio e de televisão. Passando a outras questões que me foram colocadas pela senhora deputada Fernanda Velez, sobre se o serviço público de rádio tem sido ou não desvalorizado. Eu respondo como ouvinte e espectador, não posso responder enquanto, não tenho conhecimento no quadro da empresa quais são as prioridades em termos económicos, financeiros, na modernização tecnológica, no recrutamento do pessoal, não sei, confesso, não tenho ainda essa informação, espero vir a tê-la no quadro da presença no CGI. Mas, em geral, a minha sensibilidade é que, de facto, há uma prioridade que vem desde há muitos anos, não é apenas deste Conselho de Administração, é também dos anteriores, uma prioridade dada ao Serviço Público de Televisão, porque é aquele que é mais, digamos, está mais na atenção dos consumidores, é aquele que desperta mais curiosidade, mais interesse, mais mediático, digamos assim. E, portanto, o Serviço Público de Rádio, que a meu ver tem tido, quer do capítulo informativo, quer da programação, tem uma excelente qualidade. O Serviço Público de Rádio não deve, a meu ver, ser desvalorizado e deve ser, de facto, reconhecido como uma parcela importantíssima do quadro da empresa. A senhora deputada Beatriz Gomes Dias colocou uma série de questões que são questões muito relevantes sobre o aumento de capital, os investimentos, a eventual mudança futura do contrato de concessão, a mudança futura, a precariedade dos trabalhadores, as delegações da RTP África, a delegação na Guiné Equatorial, são tudo questões que eu creio que são muito importantes, mas nesta fase em que, digamos, mal entrei no CGI, ainda não olhámos para o futuro, ainda não olhámos para a empresa, não temos essa informação. São questões de que eu tomo nota e sei que são questões relevantes, é que vou estar atento, mas nesta fase não seria sério da minha parte estar a dar respostas sobre temas que eu ainda não conheço em profundidade. Não deixo, peço desculpa por não poder responder, mas penso que será mais honesto da minha parte não o fazer nesta fase. Muito obrigada, Sr. Doutor. Agradeço mais uma vez a disponibilidade de Vossa Excelência para estar aqui presente. Já bastaria o currículo de Vossa Excelência para abonar a favor desta nomeação, da indicação pelo Governo, mas também as respostas, quer a intervenção inicial, quer as respostas que deu a todas as questões que foram colocadas e também as que não deu, com toda a prudência e bom senso nesta fase, avaliam bem a adequação do Sr. Doutor, do Sr. Professor Doutor, para este lugar. É uma honra, de facto, todo o percurso de vida que teve até agora e que esperemos que continue com a mesma valia agora no CGI. O CGI, como sabem, é um órgão extremamente importante, porque a RTP também é de facto um instrumento extremamente importante para várias coisas, para a cultura, para a comunicação, para a democracia, enfim, eu não vou substituir a Vossa Excelência na intervenção que fez, que foi brilhante, e eu não teria nunca competências e nem conhecimentos para o fazer. Da nossa parte, iremos muito rapidamente elaborar a ata desta reunião, que é obrigatória, que é necessária, que iremos enviar com toda a celeridade. Como sabe, existe um outro membro do CGI ao qual nós deveremos fazer uma audição, uma inquisição, e que estava marcado para hoje, não foi possível hoje, vamos tentar o mais depressa possível, nem que seja por via eletrónica, por Skype.
Agradeço também às senhoras deputadas as excelentes questões que foram colocadas. Eu julgo que cobriram todo o naipe das questões que realmente interessam no âmbito desta audição. E esperemos agora, a próxima vez que nos encontrarmos aqui nesta comissão, seja já com o CGI a dar um contributo mais forte ainda do que aquilo que costuma dar. Muito obrigada e desejo todo, em meu nome e em nome de toda a comissão, desejo a melhor sorte, porque competência tem. E, portanto, para além da competência, desejo também sorte para o exercício das futuras funções. Muito obrigada.